Olá, boa tarde. O projeto que atualiza os crimes de abuso de autoridade foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta seguiu para o plenário em regime de urgência. Incondicional. Integrantes do Ministério Público e do Judiciário lotaram a sala da comissão para acompanhar a votação da proposta. O relator, senador Roberto Requião, analisou novas emendas apresentadas nos últimos dias e fez correções no texto apresentado na semana passada. Ele aceitou mudar o artigo que permitia ao acusado processar pessoalmente juízes e investigadores e adotou o texto que está no Código de Processo Penal, que só autoriza a ação privada se o Ministério Público não se posicionar. Eu conversei com o procurador-geral Rodrigo Janot e ele, que acompanhou a última sessão da CCJ, me fez uma única observação. Nós viabilizamos a possibilidade da ação privada quando o Ministério Público deixar de responder dentro dos prazos do CPP a sua obrigação. E com isso nós não transformamos isso numa ação, uma espécie de uma ação popular que sobrecarregaria o Judiciário. Mas o relator não cedeu em um ponto polêmico, o que trata do chamado crime de interpretação. O texto diz que a divergência na interpretação de lei ou de provas necessariamente razoável e fundamentada não configura por si só abuso. Senadores queriam que a palavra razoável fosse retirada. A retirada do texto entre vírgulas necessariamente razoável e fundamentada não macula em nada, a meu juízo, o texto e permitiria de fato afastar de modo completo essa hipótese do crime de hermenêutica. A meu juízo, a manutenção do crime de hermenêutica, a manutenção do crime de interpretação ou da criminalização por parte da magistratura torna esse projeto absolutamente inviável. O princípio da razoabilidade é aceito pela Constituição. Então não se escondam atrás dessa palavra para se dizerem contrárias à lei, não. Mas o relator não cedeu em um ponto polêmico, o que trata do chamado crime de interpretação. O texto diz que a divergência na interpretação de lei ou de provas necessariamente razoável e fundamentada não configura por si só abuso. Senadores queriam que a palavra razoável fosse retirada. Na busca de consenso, o senador Jorge Viana fez um apelo ao relator. Um pequeno ajuste, só isso e tão somente, sobre a discussão em torno do crime de hermenêutica. Nós poderíamos deixar a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura, por si só, abuso de autoridade. Mas o relator não abriu mão do texto. Eu mantenho o razoável, porque retirá-lo com o perdão dos que se colocam de forma contrária seria absolutamente irrazoável. E o resto do texto legal estaria completa e definitivamente inutilizado. Mas o relator acabou retirando a palavra razoável do texto, que permitiu que o projeto fosse aprovado por unanimidade. E o projeto que atualiza os crimes de abuso de autoridade pode ser votado pelo plenário ainda nesta quarta-feira. O presidente do Senado acredita que o texto atual atingiu o consenso entre os parlamentares. O texto que nós conseguimos construir, como eu disse, já quase na madrugada, com diversos partidos políticos, com diversas lideranças, eu acredito que esse texto foi construído da forma como ele foi, inclusive com a participação da PGR, ele é um texto que concilia, até porque ninguém nesse país de sã consciência vai defender a carteirada, ninguém de sã consciência nesse país vai defender abuso de autoridade. Então, era preciso se buscar um entendimento para que a Casa pudesse aprovar esse projeto sem os atritos que estavam acontecendo pelo menos até o dia de ontem. Se o texto vier em regime de urgência, hoje é quarta-feira, um dia de casa cheia, então se vier em regime de urgência e houver um entendimento, votaremos ainda na tarde de hoje, é possível sim. E a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou a proposta que extingue o foro privilegiado. O repórter Antônio Machado acompanhou a votação e traz as informações ao vivo. Boa tarde, Antônio. Foi uma votação difícil, não?
Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Essa proposta de emenda à Constituição, que acaba com o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função para autoridades nos casos de crimes comuns, não estava na pauta, mas devido ao clima de entendimento alcançado na votação do projeto que define o abuso de autoridade, o crime de abuso de autoridade, a proposta foi incluída e foi aprovada por unanimidade. O projeto é de autoria do senador Álvaro Dias e foi relatado pelo senador Randolfo Rodrigues. As exceções no caso são o presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo, que continuam com a prerrogativa de serem julgados no Supremo Tribunal Federal em caso de crime comum. A proposta pode ser aprovada pelo plenário ainda hoje, graças ao calendário especial que foi aprovado aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Por isso, não serão necessárias 5 sessões de discussão antes da votação. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Antônio. A Comissão de Ciência e Tecnologia examinou e aprovou, na reunião desta quarta-feira, vários projetos de autorização para exploração de serviços de TV comunitária e de permissão para funcionamento de emissoras de rádio FM. Já na Comissão de Transparência foram aprovados pedidos de realização de audiências públicas. Uma para debater a atuação do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e outra para debater o modelo de fiscalização de movimentações financeiras no Brasil, haja vista o grande volume de recursos circulando à revelia dos órgãos fiscalizadores, segundo o que provou a Operação Lava Jato. Podem até ser gostosos, mas ao longo do tempo fazem muito mal. Estamos falando dos alimentos industrializados que utilizam a gordura hidrogenada, a conhecida gordura trans. A Comissão de Assuntos Sociais quer acabar com o uso dessa substância e deu prazo de 3 anos para a indústria se adaptar. O alimento fica crocante, ganha um certo sabor e a sua vida útil nas prateleiras é ampliada. São as vantagens da gordura hidrogenada. Conhecida também como gordura trans, ela vai para a nossa mesa e para os supermercados em forma de massas, biscoitos, sorvetes, batata frita. Agradável para os olhos e para o paladar, mas nem tanto para o coração. O excesso do consumo da gordura trans pode alterar os níveis do colesterol bom e ruim. As consequências podem ser graves e os senadores da Comissão de Assuntos Sociais resolveram intervir. O projeto aprovado nesta quarta-feira, que ainda tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados, proíbe o uso de gorduras vegetais parcialmente hidrogenadas na fabricação de alimentos. O prazo para a adaptação da indústria será de 3 anos, após a entrada da lei em vigor. Não tem desculpa para dizer que não há tempo para acomodações, para adaptações. 3 anos depois da lei realmente sancionada, nós priorizamos a vida. Era essa a intenção da autora, da senadora Marta Suplicy, que a vida tenha mais validade do que os produtos. Por que põe gordura trans no alimento? É para ele ser preservado mais tempo, né? E cria com um sabor também, que é agradável e tal. Só que a gente tem que preservar a vida, né? E não o alimento. Essa que é a importância. Então aquela batatinha crocante com sabor está com os dias contados? Não sei, porque eu adoro, né? Vamos ver o que eu vou fazer. A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou vários requerimentos de audiências públicas. Entre os temas que vão ser debatidos pelos senadores, o uso do gás natural pelo estado de Mato Grosso, a demissão de funcionários e a redução do número de agências anunciado pela empresa de Correios e Telégrafos e a abertura do capital das empresas aéreas brasileiras para os investimentos estrangeiros. Os senadores vão debater também a economia criativa das festas juninas, com destaque para o impacto econômico desses festejos na região Nordeste. A Comissão Senado do Futuro aprovou nesta manhã vários requerimentos de audiências públicas. Entre os temas que vão ser debatidos pelos senadores estão o Programa Nacional de Combate à Desertificação, o futuro das cidades afetadas pela crise hídrica e ainda o futuro da democracia brasileira nas próximas décadas. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.